Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. A destilação fracionada pode ser utilizada na separação dos. Bom, um exercício que nós temos que analisar alternativa por alternativa. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Trouxe uma imagem aqui para a gente fazer uma análise. Uma imagem um pouco diferente. É bom que também a gente tenha acesso e a gente vê outros métodos, né, da destilação fracionada. O que nós temos aqui, ó? Nós temos a nossa solução, né, ou seja, a nossa amostra. Eu tenho um balão de fundo redondo ou fundo chato, que pode ser, através do aquecimento. O que acontece? Aqui ele está colocando uma coluna de fracionamento, ou seja, essas aqui, vamos supor, não vamos dizer assim, não são cavidades, esses pratinhos, né, essas partes, o que ela faz? Por mais que tenha uma troca de calor, tanto aqui na coluna de fracionamento, quanto o ambiente, né, o ar ambiente aqui, o que vai acontecer? O líquido, né, que tiver um maior ponto de ebulição, ele vai encostar nesses pratos, nessa coluna de fracionamento e vai condensar, vai se liquefazer e vai descendo. O que tiver menor temperatura de ebulição ou ponto de ebulição, ele vai conseguir vencer, porque esse aquecimento ele é constante. Até, claro, aí tem o termômetro que a gente vai fazer a leitura do componente ou da substância que tiver o menor ponto de ebulição. Então, o que acontece? O termômetro vai indicar a nossa temperatura, vai estagnar até total destilação do único componente nessa temperatura, ou seja, o que tiver menor ponto de ebulição, ele passa aqui pelo condensador, onde tem a entrada de água, troca calor com o gás que entra aqui, condensa e eu coleto aqui o componente que tem o menor temperatura de ebulição. Tá? E o de maior ponto de ebulição vai ficar entrando aqui até evaporar, vamos dizer assim, até extrair todo o meu componente de menor destilado, do menor temperatura de ebulição. Todo o componente de menor temperatura de ebulição foi destilado, o de maior ponto de ebulição começa a sair e essa temperatura aumenta. Então vamos analisar. Por que eu expliquei tudo isso? Para que a gente tenha um entendimento para fazer essa questão. Então lá, elementos químicos que compõem o clorofórmio? Não, pessoal, não pode ser. Por quê? Essa alternativa está falando o quê? Que eu vou quebrar o clorofórmio, que está aqui, ó, né? Eu tenho carbono, hidrogênio e cloro. Não, eu não vou fazer isso. Não dá. Com uma destilação fracionada simples, não dá. Eu tenho que ter, principalmente por absorção atômica, né? Tem que ter, aí já é outros 500. Tá bom? Então ele está falando aqui, ó. Então não pode, eu tenho que quebrar esses elementos. Eu quebro a ligação entre eles. Então não vou conseguir. B. Componentes da mistura azeotrópica água e etanol. Pessoal, ele está falando aqui, ó, destilação fracionada. Se fosse uma destilação até simples, a gente poderia falar, mas não pode ser a B. Aí ele fala aqui, se fosse, né, porque eu só tenho dois componentes, água e álcool, é uma simples. Aí ele fala aqui, ó, C, componentes do ar liquefeito. Sim, a gente pode utilizar os componentes do ar liquefeito para fazer uma destilação fracionada. Nós abaixamos tanto a temperatura que o ar vai ficar líquido. E ele ficando líquido, conforme ele é aquecido, a gente consegue fazer a destilação de cada gases fracionados. Então, vai um primeiro gás, o que tiver menor ponto de ebulição vai primeiro. No caso, vai oxigênio, argônio e nitrogênio. Primeiro vai o nitrogênio, depois o argônio, depois o oxigênio, elevando a temperatura aos poucos. Sais minerais existentes na água potável. Não vamos fazer, a gente faz a destilação simples primeiramente, só que todos os sais vai ficar lá embaixo, independente de qual seja. Metais que formam latão? Não, aqui a gente não vai fazer com metais, a gente vai fazer, né, destilação, a gente faz com substâncias que têm
que atinge o ponto de ebulição de uma forma mais rápida. No caso, os metais, o ponto de ebulição deles são gigantescos. Então é muito alto. Então a gente não pode utilizar os metais aqui que formam latão. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!